Salve, salve galera, todo mundo bem? Tranquilo? Vamos então aí tentar fazer o vídeo para nós termos essa aula aí. Infelizmente, quando se precisa da tecnologia, ela sempre fica a desejar, de tal forma que não abriu o áudio, né? Já acho que a segunda vez, já não é a primeira vez que acontece. Acreditava que o problema tinha resolvido, mas não aconteceu, infelizmente. Mas vamos tentar trabalhar a partir daqui, tudo bem? O que eu havia proposto para vocês era o seguinte, para vocês pensarem como que funciona a estrutura das religiões. As religiões, todas elas têm algo muito parecido. Se nós avaliarmos, ela aparece de maneira muito similar. Todas elas, ou boa parte delas, né? E para hoje eu havia preparado para vocês a estrutura das religiões. Aí eu preciso que vocês peguem o caderno de vocês, uma caneta, um lápis para tomar nota disso que eu vou falar que são importantes. São, portanto, 6 pontos elementares, 6 pontos que contêm a estrutura de uma religião. Não necessariamente nessa ordem, elas podem oscilar as ordens, mas são essas 6 que eu vou citar para vocês. Veja bem, a primeira é a prática. Okay? A prática é a primeira. A segunda é a ética. A terceira é a instituição, que é crucial nas religiões. A quarta é o conhecimento. A quinta vem ser a experiência do indivíduo com a religião. E a última vem ser a fé. Okay? Então são esses 6 elementos que servem como base para estruturar a religião. Claro que não vem nessa ordem que eu citei, elas sempre podem oscilar. Pode ser que a experiência venha antes da fé, pode ser que a instituição anteceda um pouco a prática e assim por diante. Mas em base, a princípio, são deste modelo que funciona. Tudo bem? Mas vamos tentar entender um pouco então cada uma delas aí, tá bem? Desses 6 pontos. O primeiro ponto, a prática, refere-se somente algo muito básico, muito simples. Refere-se a rituais praticados pelos participantes de uma religião e atividades exercidas na comunidade. É simplesmente isso. Os indivíduos se reúnem e desenvolvem rituais em um seio da comunidade. E aí chama-se de prática. Ou então coloca aquele conhecimento da religião no seu dia a dia, no seu cotidiano, fazendo com que outras pessoas percebam essa religiosidade, né? Aí são práticas religiosas, que pode chamar. A outra questão que é importante, o outro elemento dessa estrutura religiosa é a ética. A ética é um fator muito importante nesse entendimento da estrutura da religião. Ética é tudo aquilo que refere a um absoluto. O que é mais absoluto no mundo? Mais absoluto no mundo é a vida. Nada pode ferir a vida. A vida humana, ela antecede todas as coisas. Uma questão ética por natureza é a vida. É muito comum as pessoas entenderem ética e moral como sinônimos, ou seja, como a mesma coisa. E é um grande equívoco. Por quê? Moral, ela refere-se a comportamentos, a espaços, a lugares, a épocas e assim por diante. Veja bem, dar um exemplo para vocês. No Oriente Médio, as mulheres geralmente usam véu. É uma questão cultural, uma questão moral religiosa. Aqui no Brasil já não tem esse costume. Pega uma questão moral de acordo com o tempo. As mulheres na década de 1930, 1960, as mulheres no Brasil não podiam usar biquíni para ir à praia. O máximo ali usava um maiô, já bem na década de 60. E hoje é tudo. As mulheres usam fio dental, usam biquíni normalmente. É uma questão moral. Com o tempo foi se modificando. A moral refere-se então a comportamentos, a época e etc. Enquanto que a ética refere-se à vida, aquilo que é absoluto. Toda e qualquer religião sempre vai primar, sempre vai
prezar pela vida humana. Toda e qualquer religião que você pensar, Umbanda, cristianismo, islamismo, toda religião que você pensar sempre vai ter essa vertente, tudo bem? Outro elemento que ajuda a estruturar a religião é a instituição. A instituição tem um caráter muito importante na produção e na produção das religiões. A instituição, portanto, ela é uma organização em que as pessoas se reúnem para praticar suas atividades religiosas. Pega, por exemplo, aí a igreja, pega aí o terreiro, pega as sinagogas e a mesquita. Todos são instituições na qual as pessoas prestam seus cultos, se organizam para ali se organizar, se mobilizar. Tudo bem? Outra questão, outro elemento importante é o conhecimento. O conhecimento da religião é um caráter obrigatório e ela desenvolve de maneira muito clara e de maneira muito rica. Como se dá o conhecimento na estrutura religiosa? O conhecimento se dá mediante a histórias e explicações sobre a vida, sobre o mundo, sobre a própria religião, a compreensão de Deus. E esse conhecimento, essas histórias são passadas de geração em geração. São os avós que contam para os pais, que os pais contam para os filhos e assim sucessivamente. Esse conhecimento ele vai sendo cada vez mais aprimorado porque ele vai passando por algumas adaptações históricas muito expressivas que é natural. Tranquilo? O quinto elemento que ajuda a estruturar a religião é a experiência. A experiência é crucial para que as pessoas tenham uma boa estrutura religiosa. Veja bem, a experiência ela vai ser sempre bem rica, muito riquíssima. Por que razão? Veja bem, dá um exemplo para vocês. Se eu peço assim, galera, vamos fazer uma oração agora. Cada um de nós fará de acordo com aquilo que tem vivenciado, a sua experiência. Uns pode ser que fiquem em silêncio, fazendo ali as suas orações, suas considerações. Outro começa a cantar, outros começam a ler uma palavra das escrituras, um texto das escrituras e assim por diante. A experiência ela vai ser sempre caráter particular, mas também vai englobar particular, mas também universal. Tudo bem? E o sexto elemento dessa estrutura da religião, vai possibilitar a estrutura da religião, vai ser a fé. A fé nada mais nada é do que um conjunto de crenças a respeito da espiritualidade e da vida religiosa em geral. A fé vai ser a síntese desses elementos. Tudo tranquilo? O que mais? Vamos ver aqui. Vimos aí então esses 6 elementos que sustentam a criação ou a estrutura da religião. Vamos lá eles, presta atenção. Prática, ética, instituição, conhecimento, experiência e fé. Esses então são 6 pontos, 6 elementos que ajudam a estruturar a religião. Elas não vêm nessa ordem, e também não são todas as religiões que têm esse caráter, têm esses 6 elementos, tá bem? Como assim, professor? Pode ser vejamos aí, por exemplo, o budismo. O budismo é uma religião que não tem Deus. Buda não é um Deus. Buda é um sujeito que alcançou a iluminação, ok? Então não tem esse caráter de fé porque não tem essa comunicação. Buda não é enviado por Deus, não é o próprio Deus. É apenas alguém que alcançou o Nirvana. Mas nós vamos ver em outro momento quando nós falarmos sobre o budismo, tá bem? Sobre essa estruturação da religião, é de suma importância nós entendermos uma questãozinha também, que é a seguinte. Dentro dessa estrutura, desses 6 pontos estruturais da religião, nós também temos 3 dimensões, ou seja, 3 lugares na qual a religião ela circula. São 3 situações, 3 momentos da vida humana que ela circula de maneira muito próspera, que são elas:
Atenção, são três os momentos, então, três dimensões: a social, a pessoal e a transcendental. Vamos a cada uma delas, não se preocupe que nós vamos chegar lá. A social é porque a religião ela influencia o meio na qual nós estamos inseridos. As pessoas, ao estar inserido no mundo, elas são moldadas a partir das experiências que elas têm. Suponhamos, eu sou evangélico, uma hipótese, eu sou evangélico. O meu pastor orienta para eu não consumir bebida alcoólica. Eu vou numa festa lá na casa do professor Clerton. Lá na casa do professor Clerton eles estão consumindo bebida alcoólica. Eu, como pela minha opção religiosa, não vou ingerir aquela bebida, porque não faz parte da minha experiência, do meu propósito, e assim por diante. Tudo bem? Por isso vai ter esse aspecto social. A religião vai influenciar no seu relacionamento com a sociedade. Bem? Outro ponto dessa dimensão vem ser a pessoal. O caráter pessoal ela vai ser significativo porque é o modo como você se relaciona consigo mesmo partindo dessa experiência religiosa, né? Há quem diga que na experiência religiosa de perdão, as pessoas conseguem perdoar tudo menos a si mesma, né? Então isso tem uma conotação, um prejuízo muito grande. A outra questão, outra dimensão, é a dimensão transcendental. O que é a dimensão transcendental? Vamos lá. Parece um palavrão isso, né? Transcendental é simplesmente o ser humano que ultrapassa os seus limites e alcança os limites, ultrapassa seus limites, chegando ao ser agraciado por Deus, pelo divino. Dou um exemplo para vocês. O perdão. O perdão é um ato transcendental. Você conseguir perdoar uma pessoa pelo mal que ele fez a você é um ato extremamente de Deus operando na sua vida. Ok? Suponhamos lá para a coordenadora Franci deu uma bronca violenta no professor Tiago. O professor Tiago ficou irritadíssimo, com muita raiva dela e não conseguiu perdoar. Mas a partir da experiência religiosa que o professor teve e tem, conseguiu então perdoá-la. Esse é um ato transcendental. Galera, vamos encerrar por aqui. Peço perdão mais uma vez pelo áudio que não aconteceu. Espero que tenha ficado claro aqui essa percepção, essa introdução. Posteriormente nós vamos aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, porque vai ser como base para nós ingressarmos aí no estudo das outras religiões. Sobretudo na próxima vez vamos tentar iniciar aí sobre o hinduísmo, beleza? Que é uma religião muito rica, muito bacana. Abraço a vocês, se cuidem, sucesso, fica com Deus.